irmãos queridos, aqui para mais uma aula das nossas lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Nossa lição de hoje é a lição de número 12. Vai falar sobre o diaconato. Bom, nosso texto áureo ele está em 1 Timóteo capítulo 3 e o verso 13, que nos fala o seguinte: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. A verdade prática nos relata o seguinte, que embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo o crente. A leitura bíblica em classe ela está em 1 Timóteo capítulo 3, o verso 8 ao verso 13. O objetivo geral da lição é mostrar a importância da função de diácono, sendo que são três os objetivos específicos. O primeiro, que é analisar o estilo de vida diaconal de Jesus. O segundo é explicar a instituição do ministério do diácono. E o terceiro e último, discorrer sobre o perfil e a função do diácono. Bom, meus irmãos, como todos já sabem, é um prazer imenso sobre falar mais uma vez sobre as nossas lições bíblicas. Então, dando sequência aos nossos estudos, na nossa aula sobre a série dos dons espirituais e ministeriais, hoje nós vamos falar sobre o ministério do diaconato. Então, como os irmãos já percebem, o diaconato ele não é um dom espiritual, tampouco um dom ministerial. Mas é um ministério, e esse ministério, por mais que ele tenha sido criado e formado mediante a igreja do primeiro século, junto ali aos discípulos, não significa que não esteja dentro da onisciência de Deus. Na verdade, esse ministério é um ministério outorgado por Deus, tanto que nós temos menção dele no Antigo, bem como no Novo Testamento. E obviamente que Deus endossa isso e Cristo ele comprova porque ele foi um dos que mais atuou nesse ministério do diaconato. Por mais que seja um ministério, o diaconato ele vem envolto por espiritualidade e tantas outras questões, não é algo menor ou algo que deve ser menosprezado de maneira alguma. Então a lição de hoje ela quer deixar bem claro que o diaconato é um serviço honroso e muito importante para o corpo de Cristo, pois o próprio mestre por excelência, no caso Jesus, como eu já disse, ele atuou como diácono, deixando-nos este grande exemplo. Obviamente Jesus não era um diácono, todos sabem disso, obviamente, mas ele desempenhou muito bem esse papel do diaconato. E o que é o diaconato? Na verdade é servir. A função do diácono é algo vital para a igreja, fundamental. Contudo, em nossa época, isso é importante dizer, esse ministério ele foi um pouco menosprezado por alguns, colocando essa tão valiosa função como sendo o menor dentre os demais cargos eclesiásticos. Como eu já disse, alguns colocam o diaconato nesse patamar, embora que ele não seja isso. Ok? Na realidade, não é nem correto pensar assim, pois biblicamente, como nós vemos lá em Atos 6, e o verso 3, homens foram levantados para atuarem em uma necessidade da igreja naquele momento, porém, o que eles iriam fazer era de grande importância, de grande valia. Então todos os cargos ministeriais, eles possuem seu valor, possuem sua importância, e sendo todos essencialmente fundamentais para a igreja, e todos que, por algum motivo, venha menosprezar ou achar que a função diaconal, que esse ministério, ele não seja importante, ou que alguém venha desprezar alguém
pela sua posição eclesiástica, achando que o diácono ou o diaconato seja algo inferior. Infelizmente, essa pessoa não compreendeu o que é ser cristão, ou seja, não é de fato um seguidor de Cristo. Por que eu digo isso? Novamente, eu afirmo, porque Jesus foi o maior exemplo do serviço diaconal, deixando exemplo para toda a igreja. O cristianismo, ele é ação em executar todos os ensinamentos e práticas de Jesus. Então a lição de hoje, afirmo novamente, veio para mostrar isso, a real função da diaconia, e que a igreja deve exercer esse ministério, aonde quer que for, pois o diácono verdadeiro, ele possui qualidades que todos os cristãos deveriam ter. Na verdade, como o diácono é cristão, ele tem essas categorias, essas qualificações e qualidades que devem existir em todos os demais cristãos. Bom, feito essa introdução, vamos então abordar o tópico 1, que vai falar, que traz como título a diaconia de Jesus Cristo. O diácono, ele é aquele que serve. Então a palavra, em sua etimologia grega, quer dizer literalmente aquele que serve, né? Ou serviço, ou serviçal. Embora que também no grego nós temos outra palavrinha que podemos usá-la, que é doulos. E doulos vai denotar essa mesma ideia. Porém, a ideia de um escravo que serve voluntariamente. O diácono, ele não está preso ao seu senhor por uma força maior, ou tampouco serve por obrigação. Mas ele serve de boa vontade, serve e faz para o bem coletivo, né? Ou para o bem do seu senhor. No caso, como servimos a Cristo, temos a Ele como nosso Senhor, então fazemos essas obras por meio dos laços e das cordas de amor de Cristo. O serviço do diácono, ele nunca foi ou deve ser visto como pequeno. Não é? Algumas pessoas compreendem, eu falo novamente isso, que dentro da classe eclesiástica, ou nessa ordem, né, que nós temos, que é importante para o bom funcionamento da igreja, colocam o diácono como sendo menor. De fato não é. Jesus serviu o povo, Jesus serviu os seus discípulos, dando o exemplo e mostrando que é possível servir sem perder seu valor. Então, no caso de Cristo, ele nunca se sentiu menor, mesmo estando em serviço aos seus. E assim deve entender e ser o diácono em nossos dias. Né? Em João, no capítulo 17, verso 11, Jesus nos diz, na parte A deste versículo, o seguinte, né? Portanto, se vós compreenderdes esse ensinamento e o praticardes, abençoados sereis. Nós vemos que quando Jesus ele se coloca diante dos seus discípulos em João 13, e ali nós vemos aquela lição fantástica onde esse rabino se tira suas vestes e passa a lavar os pés dos seus alunos, dos seus aprendizes. Isso é uma lição fantástica. Eu peguei esse versículo do capítulo 17 para que a gente tenha essa ideia, essa visão em nossa mente e coração, de que ao compreender e praticar os ensinos de Cristo, nós seremos abençoados. Porque falar que é cristão sem a serviência, sem servir, felizmente não podemos chamar isso de cristianismo. A beleza do cristianismo está em servir. Então nós não podemos de modo algum nos definir como sendo seguidores do Senhor se de alguma forma não servimos ao próximo, se não temos uma função, uma finalidade. Eu sempre digo que o ser humano não vive para si, ele vive para o outro. E o cristianismo ele reflete isso muito bem, sobre a questão de serviço, de servir
ao próximo, né? Se dizemos que somos cristãos e não praticamos o serviço, nós vamos estar fora do que diz Paulo lá em Atos, no capítulo 20, o verso 35, né? E Paulo ele expressa isso muito bem. Ele fala: trabalhando assim devemos auxiliar os fracos e lembrarmos-nos das palavras do Senhor Jesus. E aí ele cita: coisa mais abençoada é dar do que receber. Por mais que estejamos falando sobre doações, de dádivas, de ter um coração aberto para com o próximo, está implícito também a questão do serviço. Então, diferentemente da visão secular, no cristianismo não há espaço para vanglórias, mas em servir e reconhecer o outro. Isso é extremamente importante nós citarmos isso, porque estamos falando sobre diaconia, o serviço diaconal. E aqui o exemplo é servir ao próximo, ser útil ao outro. A pirâmide hierárquica no cristianismo e seus valores é totalmente diferente da visão secular, porque os últimos serão os primeiros, o menor é o maior, né? É o que em Marcos, no capítulo 10, verso 43 e 44, nós vemos Jesus mostrar para os seus discípulos. Ele fala: mas no vosso meio não será assim. Quem quiser ser grande entre vocês deve servir-vos. E quem quiser ser o maior de todos deverá ser criado de todos. Porque até eu, o Filho do Homem, não estou aqui para ser servido, mas para servir e dar a minha vida para resgatar a muitos. Não servimos ao outro como uma questão para atender extravagâncias alheias, de maneira alguma, mas estamos aqui para servir ao próximo como um exemplo e mandamento de Cristo, porque nos definimos seus discípulos e nos definimos como seus seguidores. E, de mesmo modo, nós precisamos ter essa consciência e praticar a questão do serviço, porque assim o Senhor Ele nos pede, nos dá o exemplo e nos orienta a ser desse modo. Uma nossa lição, ela não trata de temas difíceis sobre questões teológicas. A nossa lição vai ser um pouco breve. Eu já quero entrar no tópico 2 e também no tópico 3. O tópico 2, que fala a instituição dos diáconos, e o tópico 3, o perfil e a função do diácono. Bom, como já citado, por mais que os diáconos eles tenham surgido com os apóstolos em decorrência a uma necessidade da distribuição de alimentos entre os irmãos da fé naquele período, tudo isso, como eu já disse, já estava na visão divina, na visão de Deus, né? Vale lembrar também que até mesmo no Antigo Testamento, e é importante nós falarmos isso também, nós podemos ver alguns desenvolvendo essas atividades diaconal de modo bem semelhante ali com Moisés junto ao tabernáculo. Nós sabemos que existiam os levitas e haviam classes de levitas, cada um com a sua função. Então nós temos aqui 3 grupos distintos de levitas. Nós podemos ver lá em Números, no capítulo 4, todo o capítulo 4 retratando sobre essa questão, capítulo 3 e 4. Nós temos ali a tribo de Merari, de Gerson e de Coate, os coatitas, os meraritas e os gersonitas. Eles atuavam ali no tabernáculo fazendo o trabalho diaconal, em desmontar, montar e manter, no caso, o tabernáculo atuante e funcionando. Trazendo para os nossos dias,
nós vemos que a questão do diaconato ela tem se restringido tão somente à questão das ações dentro da igreja. E não está errado, a questão não é essa de estar questionando isso, mas nós sabemos que o diácono ele pode fazer muito mais do que meramente isso, né? de zelar pela igreja, de fazer com que a liturgia funcione bem, ou que até mesmo venha atender alguma necessidade de um irmão, de uma irmã, ou de uma criança ali. Isso está correto, mas o diácono ele consegue atuar em muito mais áreas. Obviamente que quando olhamos em Atos, e ali com esse surgimento, nós vemos os diáconos atendendo à necessidade do povo, em distribuir a alimentação para que não houvesse nenhuma injustiça social entre os irmãos de etnias diferentes. Nós vemos ali até um desentendimento entre as mulheres hebreias e as gregas e vice-versa. Então, são levantados ali homens com caráter espiritual, homens com uma identidade, né, e com uma visão de Deus para a atuação nessa divisão, nessa obra social. Então, além dessa atuação no templo, o diácono também pode fazer um trabalho social mediante o seu pastor, mediante a sua igreja, o seu líder. Isso é pertinente à sua função também, porque é serviço. Ele também pode atuar no ensino, ele pode atuar na pregação. Não é diferente de um presbítero. Ele pode e deve ter essas atribuições. Diferentemente de alguns dons espirituais, a qual nós citamos de dons ministeriais, o diaconato ele existe muito antes de se instituir essa função, porque é serviço, é uma identidade do cristianismo, é um exemplo ao qual Cristo deu e um modelo que Cristo deixa para a igreja. Não podemos ver o diácono ou aqueles que atuam, nós temos também as diaconisas, como pessoas meramente sem um peso espiritual. E de fato eles têm, porque são homens de Deus, e por mais que eles estejam ali, existe também por trás a questão da vocação. É importante frisar também que deve existir no diácono um comprometimento com o conhecimento da palavra e também com o ensino e com a sua exposição. Talvez ele não seja um ensinador, como nós já tratamos sobre o dom de doutores e mestres, mas todo aquele que é cristão, que conhece as Sagradas Letras e a compreende, a entende, ele pode e consegue também ensinar e orientar a igreja. Outro ponto a se dizer, e não menos importante, é sobre a questão de que toda atividade que o diácono exercer dentro ou fora da igreja, ele precisa estar envolvido com espiritualidade. Isso é de grande importância. Outra questão também é sobre o seu modo de viver. Ele precisa e deve ser um modelo, um exemplo, né, no meio onde ele está com os cristãos e no meio onde não há cristãos. A Bíblia enfatiza isso claramente, que ele precisa ser uma pessoa idônea, uma pessoa com caráter, com moralidade e com uma identidade bem definida, porque alguns, infelizmente, querem servir a Deus somente na igreja e fora da igreja acaba se esquecendo que também lá ele é um servo, um ministro do Senhor. Em tudo que o diácono fizer, ele precisa envolver moralidade, caráter, ele precisa envolver seriedade e também espiritualidade, frisando e afirmando isso muito bem. A diaconia
ela deve existir, agora falando com uma visão mais ampla, a diaconia ela deve existir em todo cristão. Bem, porque, como nós já vimos, para agir como um cristão, para agir como um autêntico diácono nos moldes de Cristo, é necessária humildade, né, para que Cristo possa aparecer e que a pessoa possa ser diminuída na questão do seu ego. Vale lembrar também que o diácono ele não deve ser um serviçal que vive para atender extravagâncias de algum irmão ou de algumas pessoas na igreja, mas ele deve ser visto, volto a dizer, como um homem de Deus, usado para ele e por ele para edificar os irmãos e ser um testemunho vivo de sua fé. Ou seja, se ele expressa uma fé, que pelos seus atos ele possa ser este exemplo para aqueles que não são da fé. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, o versos 6 e 7, e aqui eu torno a frisar novamente, ele fala assim, ó, não convém que seja, ou seja, esse diácono, convertido há pouco tempo, pois pode deixar-se levar pelo orgulho e vir a cair sob a mesma condenação em que incorreu o diabo. Deve também ser uma pessoa com boa reputação entre os que não são cristãos, senão arrisca-se a ser vítima de desonra e a cair em laços do diabo. Eu peguei uma outra versão que deixa isso muito claro. Então o serviço diaconal ele é importante, ele tem um valor espiritual grande, ele tem um significado e tem um porquê, um objetivo maravilhoso e fantástico, que é os moldes de Cristo e o exemplo que Cristo deixou para a igreja. Se você está assistindo a esse vídeo e conhecer algum diácono, compartilhe com ele esse vídeo e mostre o quão importante é essa função a qual ele desenvolve na igreja, que vai muito além do que um serviço local e de zeladoria ou até mesmo de segurança. A diaconia é algo que deve estar em todos os cristãos, e aqueles que servem como diácono na questão ministerial, ele pode ter na sua mente, no seu coração, que ele é um chamado de Deus, levantado por Deus para auxiliar os irmãos e ser um testemunho vivo da sua fé e da expansão do reino de Deus aqui nesta terra. Meus amados irmãos, esta é a nossa lição de hoje. Que Deus possa abençoar cada um dos amados, e deixo aqui a cada um de vocês o meu forte abraço.